Fala galera, excelente episódio a todos vocês. Estamos aqui gravando o 12º episódio do podcast Meu Plano Financeiro e a pessoa que vos fala aqui, Stefano Farias, esposo da Ana Paula Pina, se apresente e mais importante, Stefano Farias, planejador financeiro. E você? Aí, como o Stefano me disse, Ana Paula Pina, também planejadora financeira, para você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez. Hoje nós vamos falar sobre finanças para alunos, ou empreendedores, ou empresários, como vocês bem queiram aí se identificar, né? Exatamente, finanças para autônomos, que a gente sabe que costuma ser uma grande dificuldade para a maioria dos empreendedores, que é controlarem, fazerem a gestão do negócio deles. Eu costumo dizer que muitas pessoas elas são boas para gerar dinheiro. Ela pode ter um negócio que é muito bom para gerar dinheiro, porém, às vezes tem dificuldade de gerir o dinheiro que estão recebendo dentro do negócio, dentro do modelo que acabam atuando. E para a gente poder começar, algo muito importante, eu não sei se a Ana Paula quer puxar ou não, quer puxar? Posso começar falando sobre a separação? Exato. Bora lá, então, né? Sempre quando eu atendo um caso que alguém que tem qualquer tipo de negócio, seja prestadores de serviço, ou seja alguém tenha algum comércio, a primeira coisa que eu já falo para a pessoa é: você precisa entender que existe um CPF e um CNPJ. Mesmo que a pessoa não tenha aberto ainda o seu CNPJ, mas você precisa entender que você é uma pessoa física e a sua empresa é uma pessoa jurídica. E que, já que são duas pessoas, isso significa que dentro do negócio você tem que encarar aquilo como pessoas separadas, pessoas diferentes, né? E aí a gente já começa aqui com a primeira coisa que você deve fazer quando começa a organizar as finanças é ter esse entendimento na mente mesmo, esse conhecimento de que você é uma pessoa física e sua empresa é uma pessoa jurídica. Então, sabendo que duas pessoas diferentes, isso significa que as contas são separadas e são coisas diferentes. Sabe que a conta bancária também precisa ser diferente, não pode ser a mesma. E assim vai, né? Quer acrescentar alguma coisa aqui, Stefan? Exatamente. E hoje em dia tem se tornado cada vez mais fácil o acesso para a pessoa fazer essa separação, né? Porque antes, para ela poder abrir uma conta em um CNPJ da vida, ela precisava ir em uma agência bancária, tomar um chá de cadeira ali do gerente do banco, até conseguir, é uma burocracia gigantesca muitas vezes. E hoje, através dos aplicativos, né, através dos bancos digitais, ela consegue abrir ali uma conta no banco através do CNPJ dela, através do próprio MEI, e consegue fazer essa separação. E essa separação que entra na parte de estrutura bancária, que nós mencionamos no episódio anterior, é um ponto crucial para a pessoa, para o empreendedor, conseguir entender essa diferença que é a vida pessoal dela e a área profissional que ela atua, porque muita gente acaba misturando tudo e aí recebe o dinheiro do cliente no mesma conta que paga o financiamento de casa ou que compra a ração do cachorro, por exemplo, e vira aquele emaranhado financeiro e quando chega no final do mês não tem dinheiro no caixa da empresa, não sabe para onde o dinheiro foi, porque tá tudo misturado ali na conta PF dela, na conta pessoa física. Então, esse primeiro ponto de você separar essa conta pessoa física e você separar uma conta de CNPJ, ela é muito importante. Pode parecer até besta, né? Porque às vezes, como a gente já lida com questão de planejamento financeiro, a gente presume que muitas pessoas saibam disso. Só que é muito comum. Você vai conversar com empreendedores, você vai conversar com algum possível cliente e tá tudo ali bagunçado na mesma conta e ela não faz.
essa separação. Então, eu considero que em uma lista de prioridades, separar a conta bancária, você pode ali abrir, tem bancos, né, que até facilita, no mesmo aplicativo, você só, em um clique, você muda da conta pessoa física para pessoa jurídica, mas você consegue separar ali o dinheiro de uma conta, o dinheiro de outra. Oi, Stefano, ainda tratando dessa questão de entender que são duas pessoas diferentes e precisa separar, eu costumo falar para as pessoas que eu atendo, né? Porque essa é a dor de 99% das pessoas que eu atendo. Porque é muito difícil já ver uma pessoa que já se separa. Às vezes acontece, eu fico mega feliz que já é meio caminho mudado, né? Mas as pessoas me procuram porque, nos procuram, né? Na verdade, porque existe essa dor de não saber como fazer. E hoje, gente, a gente vai explicar aqui para vocês como vocês vão fazer essa separação, tá? Então a gente não tá falando aqui, você tem que fazer e Se vira. se virar. Não, a gente vai explicar, tá? Como vocês vão fazer isso. Mas, e aí Exatamente, mas para a gente explicar, deixa seu like aqui no sim, vídeo, no já vou podcast, deixar o like. curta, compartilha aí com aquele seu amigo empreendedor para poder a gente divulgar para mais pessoas esse episódio do podcast. E continuando, E aí eu falo, né, para a pessoa, até aqui você aprendeu a lidar dessa forma com o dinheiro, por quê? Porque quando a gente vai montar o nosso negócio, um exemplo, eu já tenho de cabeleireiras, designs, tatuadoras, fisioterapeutas, psicóloga, fotógrafa, enfim, pessoas que têm lojas físicas, adega, e é sempre a mesma dor, independente de qual seja o negócio ali da pessoa. Porque a pessoa ela vai empreender, ela é boa em executar o serviço ou boa no saber sobre o produto que ela vai vender. A parte da gestão, querendo ou não, vai vir com o tempo, conforme você sua empresa vai crescendo. E é assim que funciona. Se você vai fazer qualquer curso aí de formação de alguma coisa, você vai aprender a executar aquele serviço, vender aquele produto X, mas a parte de gestão, você vai ter que procurar por fora. Porque é bem difícil ter. Então, um exemplo, eu atendo muitas cabeleireiras. As meninas, elas vão lá, faz o curso, aprende, faz os cabelos maravilhosamente perfeito, mas o que falta, aquele detalhezinho ali, que é a gestão do salão, falha nos cursos. Então, é preciso buscar, né, de fora para você saber gerir ali o seu negócio. exatamente, e às vezes acreditar que um software resolve o problema, ele ajuda, é uma ferramenta, né, para a resolução do problema, mas o software em si, sozinho, ele não resolve o problema, porque precisa alguém preencher ali aquele software, fazer a gestão dele, né? Então, primeiro momento, você entender que uma coisa é você, pessoa física, segundo é a sua empresa. Segundo momento é você separar as contas bancárias. Então, a partir de hoje, você que está escutando o episódio, eu só tenho uma conta no banco que é a minha pessoal e eu uso minha conta pessoal para a conta da empresa. Próximo passo é abrir a sua conta do CNPJ. Mas eu não tenho CNPJ. Aí vê a possibilidade de você estar abrindo por exemplo, um microempreendedor individual, vê as condições para que você abra, né? Porque pode ser que você empreenda em tempo paralelo, então você tem ali um trabalho e aí existem condições específicas para esse tipo de gente, porque caso saia do emprego, pode ser que não tenha acesso a alguns benefícios, não tenha acesso a alguns benefícios. Tem gente que às vezes mexe com alguma questão cargo público, aí talvez possa ser que não possa ter um CNPJ, então isso você tem que verificar. Essa condição de você abrir um microempreendedor individual para quem está começando, né? Para você poder conseguir fazer essa conta bancária que você consegue fazer através de um banco digital, que é muito simples. E aí depois entra na questão de você entender quais são as suas despesas, né? Quais E são. assim, ainda na conta, mesmo que você não tenha o CNPJ, você abre uma segunda conta e considera aquela conta como uma conta da empresa. Sim, É isso. Se não dá para abrir o CNPJ por qualquer motivo, sei lá,
você considera a sua segunda conta PF mesmo como a conta da empresa e deixa aquela dali com Pix, tudo que for relacionado para a empresa, você vai movimentar aquela conta. Exato, exato. Então, muito bem observado isso. Enquanto não consegue abrir, resolver a questão do CNPJ, você faz uma outra conta no banco, pessoa física mesmo, mas você já faz essa separação mental, digamos assim, para você poder gerir o seu negócio. E depois entra nessa questão de você saber quais são as suas despesas, que pode parecer besta, mas tem muito empreendedor que não sabe quanto que são as despesas do seu negócio. Não sabe nem as despesas do negócio e quem dirá das suas despesas como pessoa física, né, como ser humano de maneira geral. Então, você precisa saber quais são os seus gastos, né? O quanto você anotar ali, quanto que você paga aluguel do seu imóvel comercial, quanto que você paga de água, luz, telefone, internet, quanto que você paga, se já está tudo regulamentado, quanto que você paga de contador, por exemplo, a questão de algum profissional que você contrata, quais são os custos para você ter um funcionário, você fazer todas as anotações das despesas que você tem, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Exatamente. E assim, quando você fala de contas da pessoa jurídica, o que você pode fazer? Tanto até mesmo para quem é prestador de serviço, e normalmente prestador de serviço não tem um lugar físico, né? Então acaba fazendo uma pequena confusão aí, como que eu vou fazer essa separação? Vou dar um exemplo da gente aqui, né? Eu e Stefano, nós somos prestadores de serviços e nós trabalhamos de casa. Então, tem alguns custos que acabam sim se misturando com a empresa. Um exemplo, a internet. A internet de casa, a internet do celular. E aí eu coloco essas despesas como hoje para o meu negócio é essencial que eu tenha a internet, é essencial que eu tenha o acesso a todo momento de internet no celular. Isso é importante para o meu trabalho. Sabendo disso, como que eu faço a separação? Eu coloco, dependendo do valor, eu coloco total para o negócio. Nem aqui a gente divide a questão da internet, para cada um, né, tem a sua parte ali. Então, a internet é algo que eu preciso para o meu trabalho, é algo essencial, porque eu trabalho online. Então, uma despesa da empresa, né? Então, eu preciso disso. E entender, né? Ah, conta de luz, conta de água. Não, eu deixo para despesa pessoal. Então, são detalhes assim que pode confundir a pessoa, mas você pode estar fazendo esse tipo de separação, assim, também, né? Ah, e também você pode ter um caso que eu atendo que a pessoa sempre divide por dois. Ela atende em casa, é, tem um serviço ali que ela presta e é dentro de casa, aí moram duas pessoas, então são duas pessoas, mais o serviço que é feito em casa. No caso, elas dividem por três, ou seja, ela divide o aluguel em três partes, que é para o salão, no caso, e para elas duas. Eu achei o máximo, e tá tudo bem você fazer dessa forma também. Agora elas estão migrando, elas vão para um salão e elas vão ficar na casa. Ou seja, claro que o custo pessoal vai aumentar, porque não vai ter o terceiro pessoa para dividir. Mas é uma forma legal. Então, elas dividem a internet, elas dividem a água, a luz, tudo por três. Que aí fica uma divisão ali mais, como é que eu posso dizer? É legal, talvez, para aquela questão. Então, você Funciona entender, para elas, né? funciona Funciona para elas. para fazer desse jeito, né? No caso, Isso, até porque a conta de água e a conta de luz é algo que elas precisam para exercer o serviço que elas prestam, que é salão. Então, tem que estar dentro ali da planilha da empresa essas despesas também. muito bom, interessante. Precisa funcionar para a pessoa, né? Esse processo de divisão e elas só sabem de quanto paga cada um porque ela tem essas despesas anotadas, né? E é claro que você tem que anotar para sempre. A gente já falou que talvez não,
Mas no primeiro momento você precisa ter, se você não sabe o quanto você gasta com as coisas, você precisa anotar para você poder fazer a gestão dos seus números, entender para onde o dinheiro vai, como para onde estão indo, né, essas possíveis despesas. Por quê? Porque às vezes corre o risco da pessoa estar lá, ela não sabe nem onde está o dinheiro. Ela até aconteceu esses dias um caso de uma pessoa foi lá e perdeu o dinheiro, né? Falei assim, "Ah, como que eu marco na planilha?" Eu falei, coloca uma aba aí nova que você perdeu, né? Aí é mais dolorido. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas você sabe para onde você, fazendo essa anotação das despesas, você sabe o quanto você gasta na sua empresa, né? Então aqui existem diversos modelos de negócio. Você pode considerar a pessoa que tem um salão, um espaço físico separado de casa, pode considerar também quem trabalha home office, então acaba dividindo ali os custos, como água, luz, internet, pode fazer ali essa divisão meio a meio, se for o caso. E pode ser que também é o caso de gente que trabalha em casa, tem algo na garagem de casa, por exemplo, mas você ter essas despesas anotadas é muito importante, porque a partir do momento que você tem essas despesas anotadas, no geral, qualquer coisa pode fazer uma listona tudo junto, aí você começa a separar o que que é de cada um, o que que é da empresa e o que é pessoal. Porque quando você vai ver, aí você está lá pagando um monte de coisas pessoais e, sei lá, Netflix, Disney, Amazon, Sky, não sei o quê, e aí você está botando na conta da empresa. E não, aquela É despesa não a é da sexta conta da parte. empresa. Bem provável seu cliente não está assistindo Star Wars enquanto ele está sentado na cadeira, né? Então, isso é uma despesa pessoal. Então, é preciso fazer as anotações para poder no futuro haver uma separação. Perfeito. E ainda nessa questão de separação, uma coisa legal, a gente fez um episódio, episódio número 10 e Stefano 11. O quê? Eu não lembro, gente, mas tá assim, ó, planejamento financeiro passo a passo. Como fazer esse 10. planejamento financeiro? 10. 10, pronto, episódio número 10. A gente fez, explicou lá como que você vai fazer o seu planejamento pessoal. Então, aqui você já tem uma base para montar o seu planejamento pessoal, que é o que? A gente vai detalhar ali quais são as despesas e fazer essa separação mesmo. Então, faça no caderno, numa planilha, coloca lá despesas e vai na lista, categoria, alimentação, aluguel, e blá 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 blá. E deixa ali. E o mais importante, mas que a pessoa deixa de fazer: somar. No final que você registrou todas aquelas informações, você precisa somar, meus amores. Vocês precisam saber qual é o valor total. Não tenha medo. Encare a sua realidade. Soma qual foi o valor que deu total de despesa, tanto da empresa como das suas finanças pessoais. Tá? E aí, assim, você já vai entender quanto que a sua empresa precisa por mês faturar o mínimo e quanto você vai precisar por mês receber ali no mínimo do seu prolabore para sua empresa, da sua empresa, né? Que é algo que eu falo, né? Quando a pessoa tem as contas todas misturadas, ela acaba meio que roubando a empresa. Essa é a palavra mais, É o gerente ladrão. mais direta que eu já ouvi, que eu já falei, né? Porque é real, você acaba roubando literalmente o dinheiro da sua empresa. Porque se você vai tirando, conforme vai tendo faturamento, você só olha para o faturamento, esquece que tem todas as despesas. Aí você começa só a olhar para o faturamento e pode ser que você tenha um faturamento muito maravilhoso. Eu cuido de uma empresa que tem um faturamento muito legal, tipo, quase 80 mil por mês. Legal, né? O faturamento maravilhoso. Só que tem as despesas, e as despesas são muito altas. Então, quando você olha isso, se você olha só para o faturamento e começa a tirar dinheiro baseando apenas no que sua empresa está faturando ali e esquece de olhar para o cenário do que está saindo, você vai pegando o dinheiro da empresa, quando chega o final do mês ali, ou até mesmo antes de finalizar o mês, você está ali, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essas contas? Mas por que isso acontece? Porque lá no começo do mês você deixou de entender, de fazer uma prévia de como estaria o seu mês, né? E também
tá pegando mais dinheiro do que realmente sua empresa tem capacidade de pagar. Exato, e também varia porque existem negócios que trabalham com serviços e tem negócios que trabalham com produtos. Quando você trabalha com produtos, bem provável a sua despesa ela é mais alta, porque você precisa comprar um insumos para poder vender para o seu negócio faturar. E dependendo do negócio que você atua, por exemplo, como serviços, o que você tem mais de despesas é talvez o custo do local, algum material, a hora de trabalho ali do profissional. Então também tem essa diferença, né? Questão de qual é a despesa de um negócio que tem produtos e qual a despesa de um negócio que tem serviços. E para facilitar essa questão de anotar as despesas, porque talvez mensal é muito longo, né? O que a pessoa pode fazer, e a gente recomenda para todo mundo que começa um processo de consultoria financeira, anota os gastos semanais. Primeiro de tudo, tipo assim, eu não tenho o hábito de anotar nada. Não tenho o hábito de anotar nada. Primeira coisa que você começa, pega aquele grupo no WhatsApp que só tem você, sabe? Que o WhatsApp ele é tão bom agora que ele não precisa nem mais você criar esse grupo. É só você procurar o seu nome na agenda do celular que já aparece lá o seu nome e aparece você. Já. Não precisa nem mais você criar esse grupo. Pega aquele grupo e Nem você sabia pode. dessa opção. Tem essa opção agora. Você pega, se você não faz esse registro em um caderno, em um livro caixa, por exemplo, se você não tem um software da sua empresa, você pode fazer o quê? Pega esse grupo do WhatsApp que só tem você e anota as suas despesas do dia ali para facilitar. A gente faz muito isso com pessoa física, né? Tipo assim, gastei com alimentação, gastei com transporte, gastei com isso. Anota ali, ó, todo dia. Quando chegou no final de semana, ou sábado ou domingo, né, de preferência, por exemplo, domingo, por quê? Porque se você é autônomo, bem provável sábado você ainda está trabalhando, né? Sua loja talvez seja o dia que mais venda. Se você faz serviço, Normalmente as pode. pessoas fazem isso na segunda. Segunda. Pronto, bem lembrado. Tem Segunda. muitas. Domingo, normalmente, tem gente que está descansando. Isso, tem muita gente também que acaba, principalmente o pessoal da área da beleza, né? Vale frisar, acaba fazendo muito isso na segunda-feira, né? Que já é o dia meio que de praxe de folga ou para poder comprar material para a empresa. Você anotou durante a semana, quando chegou ali no domingo, na segunda, no sábado, você escolhe um dia que caiba na sua agenda e seja mais tranquilo, mas isso precisa estar na agenda porque isso é uma tarefa de gestão do negócio. Porque muitos É, empreendedores acham exatamente. que trabalhar é só você fazer dinheiro com o negócio, mas essa etapa de gerir o negócio também é trabalho. E você vai dedicar quanto tempo? Meu, de 30 minutos a 1 hora no máximo. Você vai pegar todas essas anotações e você vai converter isso para a sua planilha. E aí existem diversos modelos de planilha, ou se isso uma planilha no computador, no celular, ou mesmo uma folha de sulfite, você vai colocar, vai somar as despesas, cada categoria, e você vai anotar. E aí você vai saber, né? Quais foram as despesas, em que categoria, quanto que saiu. Você pode também colocar o quanto que entrou de dinheiro naquela semana, né? Que é muito importante, não só as despesas, mas também a questão da entrada, para você saber ter a visualização daquela semana. Porque se você não controla nada, você vai anotar tudo o mês inteiro talvez seja muito longo. Se você faz uma semana, você já vai ver o resultado ali. Então já vai facilitar muito o caminho. Perfeito, isso mesmo. Eu costumo fazer também aqui semanalmente. Como eu trabalho com computador, né? Em frente ao computador, vira e mexe, eu tô abrindo a planilha, tô atualizando. Mas assim, se eu não faço isso por semanal, parece que é uma bagunça que fica na minha mente. E fora que eu tenho outras entradas, né, de outras frentes de negócio que eu tenho. Se eu não faço essa anotação, parece que vira uma bagunça. E assim, eu não pego o dinheiro ali enquanto eu não faço essa análise no meu cenário das finanças da semana. É importante você ter essa divisão. E já que eu tô falando sobre semanas, tirar por semana, né? E aí a gente entrou na questão de prolabore, eu falei bem por cima, né? E assim, para quem não tem familiaridade com esse assunto, né? Que é um prolabore?
Prolabore é um salário, tá? Que o dono, o sócio da empresa tira. Então, a gente tem o Prolabore, que é o que ele vai tirar ali mensal, né? Isso normalmente para quem tem empresas e tudo mais, fica registrado lá, o contador faz a sua folha, enfim. Você define ali o valor do seu Prolabore e você pode fazer as retiradas de lucro por fora. Né? E aí a retirada de lucro você pode fazer mensal, trimestral, semestral, anual, enfim. Depende muito aí do seu negócio e também do seu caixa, né, Stefano? Quando se trata de como fazer um Prolabore, você precisa saber quanto que você gasta por mês, quanto que você precisa por mês para pagar suas contas. Sabendo quanto que você precisa, aí você tem que entender, né? Uma coisa, saber o quanto você precisa e o quanto você deseja tirar de salário ali por mês. Só que isso não significa que o quanto você deseja, talvez a sua empresa hoje não tenha capacidade de te pagar exatamente aquele valor. Então você tem que fazer um ajuste aí nas suas finanças pessoais para fazer com que o salário que a sua empresa hoje pode te pagar seja equivalente, né? Você consiga realmente pagar as contas da empresa, porque primeiro você tem que pagar as contas da empresa para ela continuar rodando, porque se você não der prioridade para a conta da empresa, como é que você vai pagar as outras, as suas pessoais? Então, entendendo quais são as suas despesas, quais são as despesas da empresa e sabendo qual que é o faturamento. Faturamento é tudo que entra no mês, tá? Então, todas as vendas que caem na conta ali no mês, quanto que tá entrando no mês, fazer o fluxo de caixa. Então, você sabendo quanto que, entre aspas, depois de todas as despesas da empresa pagas, quanto que sobra? E aí você tem que encaixar uma nova despesa ali, que fica como uma despesa administrativa, que é o seu prolabore, que é o seu salário. E assim, existem várias formas de você estar fazendo essa retirada. Tem gente que tira porcentagem, tem gente que tira um valor fixo. Eu sou do opito aí, falo para os meus clientes, né, a tirar um valor mensal fixo, né, mensal, quinzenal, enfim, isso é o de menos, ou semanal, mas até um valor fixo ali por mês que você pode tirar. Então, até X valor eu posso estar tirando da empresa. O como que você vai fazer essa retirada, não importa, você só não pode passar desse limite. Por que eu falo isso, né? Porque se a gente tem ali na nossa vida financeira pessoal um valor que a gente pode contar todos os meses, gente, é meio caminho andado para resolver as finanças da, empresa, da vida pessoal. É bem mais prático. Então, você sabe que X valor todo mês vai cair na sua conta, independente se a sua empresa fatura mais ou menos, é aquilo que ela consegue te pagar nos altos e baixos. Isso é importante, nos altos e baixos, principalmente nos baixos. Né? Isso, Porque isso é se dá importante. ruim. Isso é importante porque às vezes a pessoa. Vamos pegar uma data comercial comum que a maioria dos negócios faturam muito bem, que é final de ano, né? Novembro, dezembro, aquele período de Natal. Aí a pessoa pega como referência para retirar o salário dela o melhor mês do ano. Um exemplo, dezembro, novembro, dezembro. Ela pega como referência e aí ela define o prolabore dela, o salário dela, com base naquele mês. Só que depois de dezembro vem janeiro, que dependendo do negócio, diminui muito o volume e aumenta para outros negócios, como materiais escolares, por exemplo. Então você não pode tirar essa base salarial que o seu negócio do seu negócio com base no melhor mês. Aí o que você pode fazer é uma estimativa mensal do seu negócio. Que aí, se você já tem anotado, né? Isso para quem já tem anotado, se você sabe quanto que o seu negócio faturou nos últimos 12 meses, você consegue ter uma média do quanto o seu negócio fatura. Então já está meio caminho andado. E isso vale frisar esse ponto, porque às vezes a pessoa vai lá e faz isso, ela retira o salário dela com base no melhor mês, só que ela esquece que depois do verão vem o inverno, né? E aí, quando as coisas acabam abaixando, ela não tem dinheiro para poder manter o negócio.
Por quê? Porque ela acabou tirando, pagando demais o salário pessoal para si mesmo com base no melhor mês. Então, ela não pode fazer isso. Você não pode ter a referência como o melhor mês para você definir o seu salário. Exatamente. E aí tem as pessoas que gostam de tirar por porcentagem, normalmente quem é prestador de serviço. Só que aí, se você tira por porcentagem, meio que o que, que acaba acontecendo? As oscilações, né? Então, você tem um mês que você fatura mais, então você vai tirar uma porcentagem maior. Se você tem um mês que fatura menos. Então, isso acaba confundindo muito na sua vida pessoal. Então, fica Exato. aí a critério seu. Mas, assim, no começo, se hoje você não tira nenhum prolabore, vai começando a colocar isso em prática. Defina um valor ali que você vai tirar no próximo mês. Esse episódio eu nem sei que data que vai sair, mas a princípio vai sair meio que no meio do mês, né? Isso. Mas, enfim, independente se é no meio do mês agora, então para o próximo mês, você já deixar isso ciente de que minha empresa está faturando X, eu sei que ela tem uma despesa X e as minhas despesas pessoais é Y. Então, é isso aqui que a minha empresa vai começar a me pagar a partir do próximo mês. Você precisa começar e continuar fazendo os ajustes necessários, porque aí a pessoa começa, sei lá, por algum motivo, acontece alguma coisa, ela já pensa em desistir. Se você desistir, você vai sempre ficar nessa corrida do rato, né? Quer ficar nesse andando em ciclo e nunca vai ver resultado. Talvez tá faltando uma gestão aí para fazer o seu negócio realmente alavancar, sabe? Exatamente. Porque eu lembro, por exemplo, que eu comecei a empreender 2014, 2015 por aí, mais ou menos essa época. E até 2020 eu não tinha um salário fixo definido. Então, basicamente, eu até Aí anotei. vem uma planejadora Calma, linda. calma, calma. Eu tinha anotado o que que era despesa pessoal, o que era despesa da empresa. Isso eu tinha anotado. Que eu usava um software na época que não existe mais aqui no Brasil. Eu tinha anotado, mas eu não tinha uma definição de salário mensal. Quanto que era o meu salário mensal? Eu ia retirando conforme tinha que tirar Tá. das despesas pessoais. Aí entrou eu Linda e bela. contratei uma planejadora de forma gratuita, né? Que é a Ana Da Paula, Luz, minha né? esposa. Oi? Que na época a gente só tava namorando. Tava nem. Tava... Ah, não, a gente já ia casar, né? Já estava fazendo os planos Já, já. já. Foi Eu falei, justamente por causa pra disso. casar comigo, eu preciso ver como é que tá as suas finanças. Ó, Quero ver aqui, se ó. você cuida das suas finanças. Porque se não cuida das finanças, vai cuidar de mim? Quem vê, pensa que não foi o contrário mais, né? Mas Vai, voltando. continua. Então, aí foi que eu lembro que a gente definiu um salário. Então, levou 5 anos para eu poder definir essa questão de salário mensal, mas eu já anotava. Eu tinha anotado, só que eu era do tipo de pessoa, igual nós falamos no episódio no número 10, eu anotava, mas eu não fazia uma análise daquilo que eu anotava. Eu simplesmente anotava por questão de hábito. E aí, a partir do momento que você começa a fazer essa separação do que é pessoa física jurídica, e aí foi que aí começou a entrar esses critérios. A gente definiu o prolabore, a gente separou que é a pessoa, de fato, pessoa física de jurídica, separamos as contas bancárias, as despesas anotadas a gente já tinha, aí as coisas começaram a fluir, porque você sabe para onde está indo o seu dinheiro. Você tem aquele dinheiro na pessoa física, você consegue destinar para onde você quiser. Por quê? Porque você sabe que aquele dinheiro de fato é do seu âmbito familiar, não é da sua empresa. Você não está sendo o gerente ladrão da sua empresa. E aí a sua empresa pode terminar o mês com caixa, né? Então, ela não precisa terminar todos os meses faltando dinheiro em caixa no negativo. Sua empresa ela pode terminar o mês com caixa positivo, né? Então, isso é importante frisar. Exatamente. E essa questão do caixa aí, né, é um valor assim, porque se você entra um mês, agora nós estamos gravando esse episódio, nós estamos no dia 1 de setembro. Se você entra no caixa com R$ 0, aí começa toda a aflição para vender. Você precisa vender, todo vender, vender, vender. Por quê? Porque nos primeiros dias do mês já vem aquela lapada de conta. Então, muito cuidado com zerar a conta da sua empresa. Porque se você zera,
como é que você vai pagar as contas do começo do mês? Então, além desse caixa lá, né, no começo do mês que você precisa ter um valor reservado para as próximas contas, você também precisa fazer uma reserva. E eu chamo ela de reserva mesmo. Você pode chamar de capital de giro, sei lá, pode dar um nome bonito mais para ela, mas eu chamo de reserva, que é um valor que você vai tirar mensal. Esse valor ele vai fazer parte das despesas da sua empresa. É um boleto que você precisa pagar todos os meses para a sua própria empresa. E definir esse valor que você vai tirar por mês e começar a montar uma reserva. E presta atenção, essa reserva é para caso realmente você precisa para algum motivo muito válido, sabe? Seja para resolver algum BO que deu, ou seja, investir em alguma coisa que a sua empresa precise, sabe? Então, um valor que deixa ali reservado, uma conta literalmente separada daquela que você faz as movimentações e montando, né? É realmente uma reserva de emergência igual tem para pessoa física, você ter uma para a pessoa jurídica também, tá? É um caixa ali que você vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, e em uma determinada data, dependendo do valor que está ali, você pode fazer uma retirada de lucro. Olha que maravilha! Tá? Se caso você não precisou, vamos supor, juntou ali num ano, você colocou a meta de X valor, que é o que a sua empresa realmente precisa. Só que esse valor ele ultrapassou. Você pode fazer essa retirada de lucro lá no final do ano, um exemplo. Então, tudo depende ali do como você está fazendo. Mas esse iniciar um mês com valor na conta, ela é preciso. Na conta ali, que é para você fazer o fluxo de caixa do mês que se inicia. Para você não entrar o mês já naquela pressão de, meu Deus, como que eu vou pagar essas contas que vence agora nos primeiros 5, nos primeiros 10 dias do mês. Então, basicamente, esses são os pontos aí que você precisa começar a colocar em prática para que você tenha um planejamento financeiro da sua vida pessoal e da sua empresa. Então, para você que é autônomo, que no episódio passado a gente ficou devendo esses pontos para você, então hoje você tem aí a continuação desse assunto. Então, você pega esse episódio, se você ouviu lavando louça, limpando a casa, eu normalmente ouço o podcast desse jeito, mas esse daqui é realmente para você sentar e anotar, tomar nota mesmo do que você precisa fazer para que a sua empresa tenha um plano de ação para o próximo mês, tá? Então, senta, anota. E assista também o episódio de número 10 para dar continuidade no planejamento, como você vai fazer o passo a passo do seu planejamento pessoal. Basicamente é isso que eu gostaria de trazer para Exato. eles Eu estou procurando até um hoje. negócio aqui para ver se dá para a gente compartilhar para o pessoal. Porque a gente falou dessa questão do modelo semanal, né? De como a pessoa pode fazer essas, essas retiradas, né? Então, juntando, eu não achei aqui, mas juntando tudo, digamos que você vai fazer esse controle semanal. O que você pode fazer? Você marca lá, um exemplo. Dia primeiro, saldo. Você começou um mês com dinheiro na conta da sua empresa. Saldo, R$ 1.000. Você começou lá com R$ 1.000. Aí você teve de despesa nessa semana, internet, R$ 100. Teve também despesas de energia, 150. Água, teve ali mais R$ 100. Teve a despesa do contador, um exemplo, R$ 300, que seja. Aí, essas foram as suas despesas naquela semana. E teve as entradas também. Aí entrou aqui R$ 1.200, um exemplo. Aí o que você vai fazer? Você vai somar o saldo inicial mais o saldo que entrou, subtrair as despesas e vai dar o saldo final daquela semana. Pronto. Deu o saldo final, na outra semana, o saldo inicial vai ser aquele valor, certo? Então, digamos que terminou ali aquela semana, começou a outra e você tem R$ 1.500. Só que essa semana você já vai ter que comprar materiais, vai ter que comprar R$ 500, por exemplo, de materiais.
e aí teve R$ 500 de materiais, aí entrou mais R$ 2.000, e aí você teve mais R$ 1.000 de aluguel, e aí você vai fazendo esse controle semanal, e ali também pode entrar o seu Prolabore, que você pode escolher retirar semanalmente ou retirar mensalmente. Até uma dica de livro que a gente deixa, que um livro que é um dos nossos professores, né? Que é um livro chamado Finanças para Autônomos, que é um livro muito bom que ensina as pessoas que têm o seu próprio negócio a gerirem o seu próprio negócio, né? Eu vou até dar creio eu que ele está ali. Continua falando ali que eu vou pegar aí, Ana Paula. Agora eu vou ter que ficar aqui, ó, inventando alguma coisa para falar. Não, mas é que esse livro aí, eu falo também que foi um divisor de águas para mim, porque eu li ele em 2020. Aí, ó, esse daí, meu livro, inclusive. Finanças para Professor Eduardo Autônomos. Amuri. Maravilhoso. Exato, é Uma um livro. linguagem simples, dinâmico. É isso aí. Então, creio eu que essa primeira parte a gente conseguiu passar a mensagem que nós queríamos. Não vamos ficar aqui também falando muita coisa desnecessária. Espero que tenha servido para você que assistiu até aqui. Esse Finanças para Autônomos, sei lá, a parte 1, talvez pode ser que tenha parte 2 futuramente. Esperamos que tenha ajudado a você e que você consiga implementar algumas coisas que façam sentido para você, que te ajude a melhorar a gestão do negócio. Algumas coisas podem parecer simples, mas na prática a gente sabe que faz muita diferença porque a gente lida com isso todos os dias com base nos atendimentos dos nossos clientes. E para você que mesmo a gente passando aqui fez sentido, mas você talvez se sinta perdido de fazer isso sozinho, talvez você não tenha paciência para poder ler um livro, e você percebe que precisa fazer isso na prática, nós, como planejadores financeiros, estamos à disposição para poder te ajudar. Então, chama a gente aí no WhatsApp ou chama a gente no nosso Instagram, né? Que vai estar aqui embaixo na descrição, para a gente poder marcar um papo inicial gratuito, a gente entender a sua necessidade e aí a gente vê como que pode te ajudar nesse processo de planejamento e consultoria financeira. Então, meu Instagram, Stefano Farias, e o seu? Ana Paula Pina Finanças, e a gente vai deixar aqui na descrição tanto o link de acesso para o meu WhatsApp, como também o link de acesso para o WhatsApp do Stefano. Exatamente. É isso aí, galera. Curta aqui, porque tem muita gente que não curte, e se inscreva no canal. Tem gente que eu vejo lá que a maioria da galera que assiste não é inscrito no canal, então curta, compartilhe e se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! Bye, bye!